que com a chegada do frio tende a aumentar também a questão do uso de aparelhos elétricos, como chuveiros, aquecedores. O Evanir, que é da CEMIG aqui de Alfenas, vai passar algumas dicas para economizar nessa hora. Evanir, quais são as dicas que você passa para o pessoal economizar? Com esse friozinho o pessoal fica mais em casa, né? Então costuma utilizar mais os equipamentos elétricos. Uma dica importante que eu dou é porque nessa época, com esse frio todo, o pessoal usa o chuveiro para valer. E os chuveiros modernos hoje são muito potentes. E energia se mede por potência do equipamento por tempo de uso. Como não dá para ligar o chuveiro na função mais morna, que seria a que economizaria energia, pelo menos você tente reduzir o tempo de uso desse equipamento. Porque o chuveiro sozinho, para uma família de 4 pessoas, se ele for ter um consumo de 1 hora, ele vai representar mais de R$ 200 na conta da pessoa. Então nós podemos dizer que o chuveiro é o vilão. O principal é o chuveiro, só que tem diversos outros equipamentos que somados também vão gerar um consumo grande. Uma dica importante nessa época é passar roupa. Deixe acumular a roupa. Passe uma vez por semana, não fique passando de peça em peça, porque isso também aumenta o consumo. O mesmo raciocínio vale para as lavadoras, né? Espere juntar mais peças, coloque aquela capacidade que a lavadora suporta e lava tudo de uma vez. E em relação a geladeiras, freezers, tem alguma dica também para economizar durante essa época? A geladeira é uma dica que a gente sempre dá, independente da época. Se preocupe sempre com a vedação dessa geladeira, com aquela borrachinha que pode estar velha e trincada. E com isso entrando calor dentro da geladeira. E cada vez que entra calor, a geladeira tem que trabalhar dobrado. Então faça aquele teste com aquela folha de papel, vê se a folha solta muito fácil. Se ela soltar fácil é porque a vedação está ruim, está na hora de trocar. E falando em chuveiro, de que forma que o ajuste na chave do chuveiro pode impactar no consumo? Quando você consegue colocar naquela função verão, no morno, são 30% de economia desse chuveiro. Fica difícil nessa época de frio, mas se não der para fazer essa função, pelo menos que reduza-se o tempo de uso. Então de duas uma, ou reduz o tempo ou reduza para a versão morno. Evanir, uma dúvida muito comum é em relação aos equipamentos no modo stand-by. Realmente impactam na conta e vale a pena desligar esses aparelhos da tomada? O equipamento com stand-by, por si só, ele não tem um consumo tão significativo, mas o somatório dele é importante, porque hoje quase todos os equipamentos de uma casa têm stand-by. A televisão tem, a geladeira tem, o micro-ondas tem. Então isso tudo ligado, sem uso, é desperdício. Então é importante tirar esses equipamentos, aqueles que podem, né, da tomada. E quais as principais recomendações da CEMIG para economizar energia nesse tempo? Sempre se preocupar com a fiação interna da casa, é importantíssimo, porque muitas vezes é feito uma gambiarra, não é feito dentro dos padrões, isso por si só também faz-se ter o desperdício de energia. E a redução do tempo de uso de qualquer equipamento, isso é fundamental.